Uma frase de Einstein que diz: insanidade é você continuar fazendo a mesma coisa e querer resultados diferentes. Então, quando a gente tem um objetivo, quando tem algo que a gente almeja, que a gente deseja realizar, não tem jeito. A tradução dessa frase para mim é: saia da sua zona de conforto. Não tem como a gente fazer as mesmas coisas, que são coisas que estão confortáveis e querer um resultado diferente. Então, a mudança ela é desconfortável, a mudança ela traz, né, muitas tensões, mas ao mesmo tempo é o quê? É um desafio que leva a gente para o próximo nível, que leva a gente mais próximo daquele objetivo que a gente tem. E esse é o movimento do crescimento. Todas as coisas, quando a gente para analisar que cresceram, foi dessa forma. Teve dor, teve que sair do conforto, muitas tensões a gente passa, e eu tô falando aqui de movimentos naturais, como, por exemplo, o crescimento de uma criança, como, por exemplo, a troca dos dentes, enfim, são tantos exemplos aqui que a gente pode dar que o crescimento, o desenvolvimento, o progresso em si, ele não acontece na zona de conforto, mas todo esse desconforto ele sempre tem uma recompensa. E quando a gente fala de emagrecimento, é exatamente nisso que a gente tem que pensar. E o que que acontece? Muitas vezes a gente tem um objetivo, tem algo que a gente objetiva, que a gente almeja, mas a gente não consegue muitas vezes mudar os nossos comportamentos. E a gente acaba muitas vezes falando sim para aquelas coisas que a gente sabe que engorda. Muitas vezes a gente fala sim para aquelas coisas que engordam, porque elas estão sendo trazidas através de uma pessoa pela qual a gente também pode ter dificuldade de falar não. E o que que eu quero trazer para você? A clareza de que cada não que você fala para essas coisas e também para essas pessoas é um sim que você dá para você. E o oposto também. Cada sim que você dá para essa gordice, para esse doce, para essa fritura, para esse sedentarismo, é um não que você dá para uma vida mais leve, para você não ter que se preocupar com o manequim, é um não que você dá para voltar a usar aquela roupa que você tanto quer, é um não que você dá para se sentir satisfeita em se olhar no espelho, em gostar de tirar foto, enfim. Então, para todo sim existe um não e para todo não existe um sim. Que seja o não para aquilo que te afasta do seu objetivo e um sim para aquilo que te aproxima do seu objetivo. A gente vem de um sistema educacional que a gente aprende muitas vezes que agradar o outro é o correto a ser feito. E muitas vezes essa forma de educar faz com que a gente sacrifique os nossos sonhos para que a gente fique bem com os outros, para que a gente agrade os outros, e aí a gente fica mal com a pessoa mais importante da nossa vida, que é a gente, e consequentemente fica mal com os outros também, porque se você não está bem com você, você não vai conseguir estar bem com o outro. Quem aqui, e aí você comenta aqui embaixo desse vídeo, já não aconteceu com você, de você acordar e colocar uma roupa e essa roupa tá apertada, ou então na hora que você vai sair, você não acha a roupa e aí o seu marido ou seu filho ou a sua mãe vem falar com você e aí você vai e você dá uma patada, porque na verdade você está irritada com a situação que você está passando, mas aquelas pessoas que você mais ama são as primeiras que tomam por conta de como você está se sentindo. Então, primeiro você precisa aprender que esse não para essas coisas, muitas vezes para essas pessoas, ela é para que você viva bem dentro do seu próprio corpo, para que você viva cada vez melhor e que você estando bem, você vai conseguir estar bem nas outras relações. É um movimento de nutrição. Então, a partir do momento que você nutre a sua relação com você e nutrir a sua relação com você para que você esteja sempre bem com você, é sobre você dizer não para essas coisas, é sobre você dizer não muitas vezes para essas pessoas, mas você, a partir do momento que você nutre a sua relação com você, você consegue estar mais de bem com você, estar mais leve, mais magra, mais feliz, mais confiante, isso também vai reverberar nos outros relacionamentos. Então, para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem daqueles que você ama,
momentaneamente diga não para essas gordices, porque você vai estar dizendo um sim para uma vida melhor. Porque no resumo da ópera, o que acontece é que a gente consegue viver melhor. Aquelas pequenas coisas que irritavam passam a não irritar mais, aquelas coisas que tiravam a gente do sério. Sabe aquelas coisas que você para e pensa assim, meu Deus, mas como eu tô nervosa sem motivo? Parece que é sem motivo, mas não é sem motivo. Muitas vezes é simplesmente pelo fato de você não estar bem com você. Então, o que que você vai aprender para fazer? E isso é um treinamento, existe um jeito da gente fazer isso. Você vai começar a fazer o pacto do não e sim. O que é o pacto do não e sim? É o não para essas gordices, é o não muitas vezes para as pessoas que te trazem, né, essas gordices, mas o sim para quê? O sim para você, o sim para sua felicidade, o sim para sua alegria, o sim para você desfrutar de uma vida leve, o sim para o seu objetivo. Então, cada não que você fala para essas gordices e para essas pessoas, muitas vezes, é um sim que você diz tanto para você quanto para o seu objetivo. Por que que eu falo que tem um jeito de fazer isso? Porque a gente precisa estar muito fechado na nossa decisão, a gente precisa estar muito fechado com o nosso objetivo. Por quê? Porque quando alguém vem e te oferece, ou quando alguém vem e te questiona, se você está muito fechado com aquilo que você deseja, você não se permite influenciar. Você é uma porta fechada. Você não permite com que aquilo que aquela pessoa fale influencie na sua decisão. Então, por isso que aqui a gente usa muito a previsibilidade. Previsibilidade emagrece. Por quê? O que que é importante que você faça? Que você sempre tenha em mente quais vão ser os ambientes que você vai transitar e dentro desses ambientes, quais vão ser as pessoas que vão estar nesse ambiente? Por quê? Porque a gente, quando a gente tem uma decisão interna e a gente leva esse posicionamento para fora, fica muito mais fácil, porque as pessoas sentem. Então, quando, por exemplo, eu decidi que eu ia ficar 365 dias sem açúcar, eu lembro que o primeiro desconforto que eu passei com a minha família, minha mãe, meu irmão e minha irmã, foi no aniversário da minha irmã. O que que aconteceu? A gente saiu para jantar, como a gente sempre faz, a gente saiu para jantar. E aí a gente foi no restaurante e a minha irmã pediu uma sobremesa, ela pediu churros com doce de leite. E ali eu já não estava mais comendo açúcar, já tinha começado ali no dia 1º de janeiro, minha irmã faz aniversário dia 7 de fevereiro, e a gente estava ali no restaurante, minha irmã falou, ah, aqui eu pedi e tal, para todo mundo e tal. E eu falei, não, Má, não estou comendo doce. E ali, né, ela deu uma rateada e tal, falou, pô, mas eu pedi pra gente, tal, 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 é meu aniversário, enfim. Aí eu falei assim, mas esse ano eu decidi que eu não vou comer, não tô comendo doce, tá? Não, eu não tô comendo doce. E aí, enfim, depois daquele momento, nunca mais aconteceu de oferecer, e aconteceu outras situações da gente jantar juntos, mas aí o posicionamento era, ah, Nana, você não tá comendo doce, né? Não, mas não tô comendo doce. E não tem mais questionamento. Por quê? Porque antes daquilo que eu falo, as pessoas sentem, pô, ela tá firme mesmo na decisão dela. E aí as pessoas muitas vezes elas nem vão mais tentar te convencer, te influenciar, te questionar, por quê? Porque não é sobre aquilo que a gente fala, mas é sobre o que as pessoas sentem a partir do que a gente fala, mas aquilo que a gente fala é o que está dentro da gente. Então, quando a gente está muito fechado com o nosso objetivo, quando a gente está muito decidido, as pessoas conseguem sentir. E eu não estou falando aqui jamais da gente gerar uma discussão, da gente gerar uma briga. Não é sobre isso, porque isso também não leva a lugar nenhum. Mas quando você está fechado com o seu objetivo, você vai conseguir se posicionar de uma forma que muitas vezes, talvez a pessoa ela nem sinta nem vontade de questionar ou de falar, enfim. E a gente pode fazer isso de uma forma amorosa, a gente consegue fazer isso com amorosidade. Mas primeiro ponto é que a gente tem que estar muito fechado com aquilo e a gente não pode se deixar influenciar por aquilo que as pessoas fazem, porque às vezes vem um comentário, uma piadinha, ah, você é louco, ah, mas isso é loucura, aí, mas já tá exagerando, mas é só no final de semana, mas é só um pedacinho e tal, tal, tal. E só você sabe o quanto aquele compromisso que você firmou com você, ele é importante. Então,
O que que você precisa fazer? Tá bem fechada com você. E aí pensar, né, nos ambientes que você vai caminhar e também quais são as pessoas que você vai estar. E se concentrar na recompensa, porque a gente sempre vai ter a recompensa imediata, que é o prazer ali de comer, que dura pouquíssimos segundos, e a gente tem a recompensa tardia. Quando a gente se permite essa recompensa imediata, a gente fica com a recompensa dolorosa por a maior parte do tempo. Então você tá lá, você come um doce, aí você sente aquele prazer ali que leva ali 1 minuto. Aí depois você fica horas se diminuindo, se culpando, se criticando, sem contar como você, o fato de você não conseguir alcançar o seu objetivo. Então, muitas vezes, você dizer não para aquela recompensa imediata e dar um sim para aquela recompensa tardia vai fazer com que você consiga viver de uma forma melhor. E a gente sempre vai lidar. Uma coisa que eu sempre conduzo nos meus pensamentos é aqui, ó, são alguns minutinhos, eu só preciso ficar firme alguns minutinhos, sabe? Quando eu tô numa festa, ou quando tem alguém comendo alguma coisa, acontecia muito quando meu marido comia doce e eu não estava comendo doce. Hoje, graças a Deus, ele está me acompanhando, não quer mais comer açúcar também, mas foi um longo período eu sem comer açúcar e ele consumindo. E uma coisa que eu sempre me concentrava ó, são só alguns minutinhos, são só alguns minutinhos, daqui a pouco vai passar e eu vou ficar mais feliz com a decisão que eu tomei. Sempre penso, eu escolho me sentir orgulhosa da minha escolha ou arrependida. Eu sei que a dor do arrependimento pesa muito mais. E a dor de você e a sensação de você ficar orgulhosa é sempre muito bom, é muito positivo. Então, sempre é um diálogo interno, sempre é você conversando com você full time, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo é você conversando com você. Então, eu prefiro me sentir orgulhosa ou arrependida. Não, a sensação de se sentir orgulhosa é maravilhosa, e a dor do arrependimento é ruim demais, não vale a pena, né? E o que que é importante também? Que você entenda que você precisa tudo é parte do diálogo, né? Você precisa comunicar para você. Você precisa estar o tempo todo comunicando para você. Então, por exemplo, você vai lá, você vai sair no sábado à noite naquela hamburgueria que você sempre come aquele lanche com a batata, mas aquela vez você vai escolher uma salada e você vai escolher um lanche no prato, por exemplo, um lanche no prato. Você está fazendo aquela escolha, mas você precisa comunicar para você que você conseguiu fazer aquela escolha. Por quê? Porque o seu cérebro ele precisa entender que você conseguiu fazer aquilo. Ele precisa entender que sim, é possível e que se precisar fazer pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, é como se você tivesse que registrar, porque muitas vezes a gente faz e a gente nem dá bola para o que a gente faz. O que que acontece? Não tem ali um registro. Quando eu comunico para mim, eu registro que eu já fiz aquilo. E tudo isso é o quê? É bagagem para as próximas vezes. Porque se você fala assim, pô, mas eu já fui naquela hamburgueria, na minha hamburgueria preferida, e não comi o hambúrguer, comi uma salada. Eu consigo, de repente, ir nesse lugar que está vendendo cachorro quente, que eu nem gosto tanto, e comer uma coisa mais saudável. Tudo isso é bagagem para você fazer escolhas melhores, tá? Então isso é bastante importante, mas não adianta só a gente fazer. Você tem que viver esse ciclo, que você precisa fazer, então ir lá e fazer uma escolha diferente. Só que você tem que reconhecer aquilo que você fez, caramba, né? Como você reconhece? O que eu faria antes? Ah, antes eu comeria 10 pedaços de pizza, agora eu come dois. Não, antes eu comeria o lanche com a batata frita. Agora eu comi só o lanche. Não, antes eu comeria o lanche, batata frita e tomaria Coca-Cola. Agora eu pedi um lanche no prato e uma água com gás. Então, esse movimento da comparação é muito importante. Por quê? Porque o jogo ele sempre vai ser você com você mesma. Ponto. Então você tem que sempre ser o seu parâmetro. O que é que você faria antes e como você fez as escolhas dessa vez? Então, isso é fundamental, você ser o seu parâmetro. Então, é você fazer algo diferente, você reconhecer que você fez e você se parabenizar. Por quê? Porque a gente tem muito, por uma questão de proteção, a tendência de dar atenção aos nossos erros, aquilo que não deu certo, enfim, e a gente esquece aqueles acertos que a gente teve. Então, é um treino, a gente fazer, a gente reconhecer e a gente valorizar
parabenizar pelas decisões que a gente tomou, tá? E só para a gente finalizar aqui esse vídeo, o que é importante também você entender, tá? Que você precisa manter um diálogo de incentivo com você. Por quê? Ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça e mandar você comer, ninguém vai. Você não vai perder. Não tem nada nessa vida que você vai perder pelo fato de você estar fazendo boas escolhas, você estar fazendo escolhas saudáveis. E então, a decisão, ela sempre é sua. Quem bate o martelo no final é sempre você. E o que que acontece? Você precisa manter um diálogo de incentivo com você. O que que é isso? É você ser o seu feedback positivo, que é o quê? Vamos lá. Você consegue, Nani. Vamos, não tá fácil, mas nada nessa vida. Entende? E sempre você tá ali em um diálogo de incentivo, sempre você se impulsionando para frente, sempre você te empurrando para conquistar o seu objetivo, sempre você sempre focada mesmo em olhar os pontos positivos. Por quê? Porque é esse diálogo também que permite com que você dê consistência, com que você crie disciplina, com que você consiga seguir cada vez mais. Se você fala, pô, você não faz nada direito, ou então se você falar, você não quer emagrecer, você não fez mais que obrigação. O que acontece? Você tá ali, ó, matando a sementinha e você precisa nutrir essa sementinha. A gente nutre essa sementinha incentivando ela. Então, fazendo o que precisa ser feito, porque não tem por onde fugir, tem que fazer o que precisa ser feito, mas ao mesmo tempo reconhecer, se parabenizar, nutrir essa sementinha e manter com você um diálogo de incentivo, porque isso vai te proporcionar ser muito, 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 muito mais consistente. E é isso, bora lá, coloca aí em prática e vamos, que a vida é muito boa para a gente não viver bem dentro do próprio corpo. Bora lá.